Fio de amarrilho. Vocês lembram quando eu falei do alicate, corte de amarrilho? Aquele que parece com um cortador de unha. Vocês lembram dele? Justamente para cortar esse tipo de fio, tá? Os fios de amarrilho são ligaduras metálicas cujos diâmetros oscilam entre 0,10 e 0,12, que são entrelaçados proximamente aos breques ou no meio deles. Podem ser colocados sobre ou sob o arco principal. As vantagens do fio de amarrilho são essas aqui, ó. O principal método para conter a ancoragem anterior durante as etapas de alinhamento e nivelamento do tratamento. Econômico e fácil de confeccionar. Minimiza a inclinação anterior das coroas dos caninos durante a retração. Eficiente não somente como método de ancoragem mínimo, mas também como retração dos caninos, foi o que a gente falou. Com os fios de amarrilho, há perda de ancoragem posterior e ganho efetivo do segmento de ancoragem, aproximadamente 2,5 mm por quadrante. É um dado mais técnico, tá? Mas dá para a gente ver que ele, na prática ortodôntica, o fio de amarrilho ele é muito bem utilizado. Tá? Ele tem uma justificativa e é difícil hoje em dia a gente fazer um tratamento total sem utilizar o fio de amarrilho em alguma das etapas do tratamento, tá? Mas ele tem umas desvantagens também. Favorece a retenção do alimento, podendo provocar a gengivite. São elementos passivos e não devem provocar isquemias de tecidos, tá? Os fios de amarrilhos, em combinação com as dobras distais, são eficazes para sustentar a ancoragem anterior nas etapas de alinhamento e nivelamento dos fechamentos de espaço, tá? Tudo bem, mas vamos lá, e esse fio, como que ele é? Como que eu vou saber que fio que é esse? É esse daqui. Esse é o fio de amarrilho. Ele vem nessa caixinha aí, nesse rolozinho, tá? E a gente tem o fio de amarrilho estético, que na verdade esse estético ele é bem relativo, porque o fio de amarrilho ele tem uma camada, o fio de amarrilho estético ele tem uma camada de tinta nele, tá? E com o passar do tempo, em cima de escovação, o paciente está se alimentando, mas essa camada, vamos dizer assim, essa capinha, tá, de tinta, ela começa a se descascar. Então, depois de um certo tempo, ou seja, alguns dias, algumas semanas, esse amarrilho, fio de amarrilho estético, né, branquinho, ele começa a ficar com umas pequenas partes descascadas, tá? Então aí ele já não fica tão estético. Pelo contrário, o paciente pode estar com ele 2, 3 semanas só e parece que está com ele já tem 1 ano, porque ele fica com um aspecto muito feio. Já o tradicional, ele não corre esse risco, tá? Então até mesmo para a gente poder indicar para o paciente, a gente indica, o paciente ele pode até fazer a opção, qual que ele tem a preferência, mas é importante a gente salientar o paciente sobre esses cuidados, sobre essas possíveis eventualidades que podem acontecer, tá? Bom, a gente pode fazer um tipo de ancoragem com o fio de amarrilho dessa maneira, tá? Não confunda, eu tenho o fio na horizontal aqui, que é o fio ortodôntico, o arco ortodôntico, e de uma maneira trançada eu tenho o fio de amarrilho, tá? Vocês percebem aqui a foto não está tão nítida, não está com uma certa distorção, mas nitidamente a gente consegue perceber que o fio de amarrilho é muito mais fino do que o fio do aparelho, tá?
Consequentemente, ele é muito mais fácil de ser manipulado, ele é dobrado, tudo mais. Outra maneira da gente colocar o fio de amarrilha é fazendo assim, tá? Então aqui na primeira imagem a gente tem um monte de fios seccionados, tá? E quando eles foram seccionados, foi confeccionado essa forma através de um alicate específico, tá? O alicate faz essa dobrinha aqui, e aí a gente tem um dispositivo que a gente pode prender o fio, tá? A gente pode colocar ele dessa maneira aqui. Qual que é a vantagem de se colocar um fio de amarrilho assim e não de colocar uma borrachinha, por exemplo? Porque vocês concordam comigo que aqui está fazendo a função da borrachinha? Não é? Mas qual que é a vantagem disso? Quem consegue me responder? O que vocês acham que pode ser vantajoso se fizer desse tipo aqui? Não ceder? Não ceder? Sim. Sim, claro. A borracha ela tem um tempo, né? Com o passar do tempo ela começa a ficar frouxa. E o amarrilho não. Beleza, legal. Quem mais falou outra vantagem? A função dele dura mais do que da borracha? Dura, acaba durando, porque como ele não cede igual a borracha, ele fica sempre tensionado, né? A borracha com o tempo ela vai afrouxando. O fio não, o fio ele sempre vai estar travado, ou seja, a função dele sempre vai estar com carga máxima. Beleza. E isso leva o quê? Uma correção mais rápida. Exatamente. E isso leva a andar com o dente de uma forma mais rápida. Então eu consigo andar com esse dente de uma forma mais rápida. Então, peraí, vamos entender um negócio legal agora. Por que então que o ortodontista coloca a borrachinha em vez de colocar o fio de amarrilho? Por que que ele prefere a borrachinha, sendo que a borrachinha vai andar um pouquinho mais devagar? Porque vejam bem, imaginem que esse fio funciona como um trilho, tá? E o bracket, tá? Ele corre naquele trilho. Quando você tem um fio de amarrilho em cima de um fio de aparelho, em cima de um bracket, eu diminuo o atrito. Então, eu tenho menos atrito. Consequentemente, o dente ele corre ali no trilho de uma forma mais rápida. Em compensação, vocês lembram no início da aula que a mecânica ortodôntica ela acontece de uma maneira lenta? Não pode ser uma maneira rápida, porque se for de uma maneira rápida, pode gerar danos para o paciente. Então, se você não consegue controlar essa velocidade, você coloca em risco o tratamento. Então, poxa vida, qual usar? Amarrilho? Borrachinha? Qual usar? O amarrilho, ele traz umas vantagens, igual ela falou, ele não perde a força, tá? Ele não perde a força. Mas eu acho que ele tem uma vantagem muito maior ainda. Com o amarrilho, eu consigo colocar o fio no fundo do slot do bracket. Porque à medida que eu vou apertando ele aqui, o fio vai entrando cada vez mais. A borrachinha não. Então, em alguns casos que eu preciso de girar o dente, em alguns casos que eu preciso de fazer com que o dente entre na posição de uma maneira mais rápida para assim poder fazer um próximo passo
da mecânica ortodôntica, aí eu posso lançar mão de um fio de amarrilho único para aquele determinado bracket, para aquele determinado dente. Entenderam? É muito cuidado nisso, tá? Muito cuidado na hora de conversar com o paciente, explicar para o paciente. O paciente pode virar para você e falar assim, poxa, por que dessa vez ele colocou esse ferrinho e não colocou a borrachinha? Então, tá aí uma explicação. Porque determinados procedimentos, determinadas mecânicas, a gente precisa de ter um pouco mais de cópia do fio para o bracket, tá? Eu preciso que o fio ele entre mais ali, copia melhor ali o fundo do bracket lá no slot para poder jogar ele para fora, tá? Outro item importante de instrumentos, né, para a gente, os instrumentais, é a broca para remoção do aparelho fixo, desenvolvido especialmente para remover a resina remanescente após a retirada do aparelho. Ela é multilaminada, 36 lâminas, remove a resina de forma controlada, eliminando o risco de fissuras, riscar o esmalte ou danificar o tecido mole. Essa broca, pessoal, é uma broca que ela parece muito com a broca clínica, o formato dela é bem similar, mas ela tem essas características porque quando a gente tira o aparelho, fica aquela parte da resina. E para tirar essa resina não é simples assim não, é um pouquinho delicado, porque você está tirando resina que está presa na estrutura do dente. Então tem que tomar cuidado para não tirar a resina, não tirar o dente, não tirar, sabe como é que é? É uma broca bem específica. E o exemplo está aí, ó. A gente tem uma situação que o bracket foi feita a remoção do bracket. Não sei se está dando para ver legal aí pela televisão, mas fica, né, a parte da resina certinha da base do bracket. Tá dando para todo mundo ver? Né? Aí o paciente vira e fala assim, nossa, parece que tem uma colinha aqui no meu dente. Essa colinha que o paciente fala é nada mais, nada menos do que a resina ortodôntica. Tá? E aí a gente precisa fazer a remoção dessa resina ortodôntica. E aí a gente utiliza essa broca aqui, ela tem esse formato, tá? Essa documentação ortodôntica, os exames necessários para fazer uma ortodontia de qualidade, eu quis adicionar ela nessa aula de instrumentais porque não deixa de ser um instrumento, tá? Não deixa de ser uma ferramenta que a gente utiliza várias vezes durante o tratamento, várias vezes, tá? A documentação ortodôntica não é aquele exame que o paciente vai lá no centro radiológico, faz a documentação ortodôntica, faz aquela pasta, tá? Leva para o consultório e o dentista olha e guarda e só entrega para o paciente no final do tratamento. Ele não é simplesmente isso. É um tipo de instrumento também. É uma ferramenta que o ortodontista tem para poder fazer aquele tratamento. Tá? Por que eu falo isso? Porque boa parte dos ortodontistas, eles solicitam esses exames com a finalidade de documentar, vir um documento, e é um documento, mas tem aquela visão de estar assegurado. Por exemplo, eu peguei aquele exame, vi um raio-x panorâmico e tudo bem, o paciente super tranquilo, não tem nenhum tipo de lesão, as raízes estão em ótimas condições, o nível de osso está em perfeitas condições também, dá para se fazer uma excelente ortodontia com aquele paciente. E guarda e só vai devolver aquela documentação para o paciente
né, só vai rever aquela documentação, só vai ter acesso àquela documentação no final do tratamento. E isso não é legal, tá? Isso não é bom. O ortodontista pode fazer isso? Pode, tá? Ele vai estar documentado, mas não é interessante. Por que não é interessante? Essa documentação é importante, pois traz segurança e objetividade para o ortodontista. Possa otimizar o tratamento de seu paciente, realizando movimentos dentários posteriormente baseado no conhecimento das estruturas anatômicas de cada paciente dispõe de forma individual, tá? Bom, esses exames geralmente compreendem radiografias, que são as panorâmicas e periapicais, fotografias intraoral e extraoral, modelo de estudo e traçados cefalométricos, tá bom? Então, se você já entendeu que a documentação ortodôntica não é simplesmente um exame que você faz essa solicitação, deixa lá e só vai rever esse documento na hora que você acaba o tratamento e vai devolver para o paciente, entende-se que de tempos em tempos essa documentação deve ser revista, ela deve ser verificada. Vamos ver como é que está. Por quê? Quando a gente fala em movimentação ortodôntica, a gente está visualizando um grau de reabsorção radicular, reabsorção óssea, tá? E isso a gente precisa de comparar. Como que é aquele paciente quando ele chegou no consultório? Como que estava aquele paciente quando ele chegou no consultório? Deixa eu ver. Aí você olha o raio-x do paciente, você olha a documentação do paciente e fala assim, tá legal, tá ok. Depois de 6 meses de tratamento, como que tá agora? Será que continua legal? Será que continua tudo bem? Ou teve alguma alteração? Aí a gente solicita um exame de raio-x para aquele paciente. Quando o paciente volta para o consultório com um novo exame, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a documentação de 6 meses antes e comparar as duas. Olha, deixa eu ver aqui. Em janeiro, você tinha essa situação. Agora, em junho, eu tenho essa situação. De janeiro para junho, o que mudou? Deixa eu ver. Aí coloca as duas. Olha, não mudou nada. Legal. Vamos continuar. Mas imagine se mudou. Se teve uma reabsorção radicular. Começou a perder um pouco de raiz. Tá? A gente vai ver essa perda radicular, essa reabsorção radicular, porque uma coisa é um arredondamento do ápice da raiz. Outra coisa é a reabsorção propriamente dita mesmo, está reabsorvendo raiz. E aí a gente vai começar a comparar e tomar aquelas medidas cabíveis para cada caso. Tudo bem? Essa documentação, então, ela é composta pelas radiografias panorâmicas e periapicais, tá bom? Essa daqui é a clássica radiografia panorâmica, o próprio nome dela já diz, eu tenho uma visão panorâmica da boca do paciente, tá? Eu tenho uma radiografia periapical, tá? A radiografia periapical é como se eu pegasse parte individualizada dessa radiografia panorâmica e desse uma certa preferência para aquela área, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um dente 11, 12, 13. Então, como se eu tivesse retirado uma fatia aqui dessa região e jogado ela para cá, ampliado um pouquinho, com uma qualidade boa de imagem, tá? Para a gente poder ver direitinho cada situação. Por que então que a gente pede uma periapical? Se a panorâmica me mostra tudo, por que eu ainda tenho que pedir uma periapical isolada,
de alguns dentes? Porque a panorâmica, ela te mostra uma vista geral, uma visão panorâmica. E quando a gente fala em reabsorção radicular, quando a gente vê eu quero saber alguma alteração no osso ali perto da raiz e tudo mais, eu preciso de ter uma periapical, porque a panorâmica não vai me mostrar isso. Ela não vai mostrar isso, até mesmo da aquisição da imagem. Quando você pede para o paciente fazer uma panorâmica, quem já fez uma panorâmica sabe do que eu estou falando. Você vai num aparelho, coloca o pescoço um pouquinho para frente, segura num determinado lugar lá, morde uma pontinha e vem um aparelho, ele gira, faz um movimento que pega toda a sua cabeça. Esse movimento, ele é descrito aqui. Vocês conseguem perceber, tem uma imagem que aqui no meio é um pouco mais escuro que na lateral? Então isso daqui é em função da aquisição da imagem. E quando você tem esse aparelho rotacionando, principalmente essa região aqui anterior, ela não fica com uma precisão adequada para poder ver reabsorções, tanto radicular quanto óssea. Então, para nos assegurar, para garantir, a gente vem e pede uma periapical daquela região. Beleza? É uma questão que a gente deve entender, porque o paciente pergunta. O paciente vai perguntar: poxa, mas eu tirei uma radiografia que dava para ver tudo, por que eu tirei outra que é para ver só um pedaço? E o paciente pergunta. E aí que entra aquele diferencial de você responder para o paciente, você conversar, explicar, olha, é por conta disso, por conta daquilo, e aí o paciente, ele cria uma confiança muito grande, tá? Fotografias intraoral, extraoral, tá? E é muito legal essas fotografias, porque eu classifico muito importante por dois motivos. O primeiro motivo, é interessante o paciente ver como que ele entrou no tratamento. Olha, eu entrei no tratamento, eu estava com essa condição aqui, eu estava assim. Depois de 2 anos de tratamento, como é que tá? Aí você faz uma outra sequência de fotos e compara. Olha, 2 anos atrás, olha como é que era o meu dente. Olha aqui como é que está, olha aqui, não sei o que, tinha um espaço aqui e tudo mais. E como é que está agora? Então, esse acompanhamento, ele é muito interessante, tá? Outra característica muito positiva das fotografias é porque você tem essa possibilidade de trocar ideia com outros profissionais, tá? Então eu posso enviar essas fotografias para um outro colega e falar com ele: olha, eu tenho um caso assim, o que você acha? Você acha que qual que é a sua sugestão? Ou seja, um caso mais complicado, um caso que gera uma certa discussão, que vale a pena sentar com colegas e colocar o caso na mesa e discutir, é muito interessante, tá? Eu não preciso pegar o paciente e ficar encaminhando ele: olha, vai para o fulano agora para ele dar uma avaliada, vai para o ciclano para ele poder fazer um exame, Então, com a própria fotografia a gente consegue isso, tá bom? Modelos de estudo, tão bom, tão importante quanto as fotografias. No meu caso, opinião minha, eu acho também que faz parte do nosso instrumento de trabalho, não deixa de ser um instrumento de trabalho, tá? Justamente pela essa facilidade tridimensional do paciente ver. Então você mostra o modelo para o paciente: olha, tá vendo aqui esse dente seu, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. É diferente quando você mostra no espelho. Quando você mostra para o paciente no espelho, geralmente o paciente te conta. Ele fala assim: olha, esse dente meu é assim, ou esse dente meu eu não gosto, eu acho ele muito assim, eu acho ele muito assado. E aí você entrega um espelho na mão dele, ele
geralmente ele fica perdido, eu acho que é esse, eu acho que é esse e tal, não sei o que, tudo por aí vai. Quando você entrega um modelo, ele tem a boca dele, os dentes na mão. Ele tem um modelo na mão, ele tem exatamente a boca dele na mão dele. Então ele pode pegar, virar, abrir e tal, não sei o que. É uma forma tridimensional do paciente ver. Então, não é desperdício, eu acho que é muito legal, faz parte da organização do consultório, da clínica, essa parte de modelo de estudo, documentação, foto, que é muito legal, tá? Muito legal. Vocês vão ver que na prática mesmo, o paciente ele fica muito mais confortável, tá? A grande dificuldade que a ortodontia tem hoje em dia é em relação ao tempo. Todo mundo tem uma visão, e não é de se estranhar, porque a realidade, por incrível que pareça, é essa, de que você vai no ortodontista, você vai fazer manutenção, você senta na cadeira, fica ali 10 minutos, no máximo 15 minutos, quando tem muita coisa para fazer, 15 minutos, e você já acabou a sua manutenção. Aí o paciente vira e fala assim, poxa, eu fui lá e o dentista só trocou a borrachinha. Aí ele só trocou a borrachinha, ele só trocou a borrachinha, só trocou a borrachinha. Mas é engraçado, porque o fato de estar só trocando a borrachinha durante um ano, olha como é que ficou diferente de um ano para cá. E aí você argumenta com o paciente. Não, é assim mesmo, funciona é assim. Quer ver? Aí você vai nas ferramentas que você tem. Quais são suas ferramentas? Você tem alicate, você tem fio, você tem pinça, você tem colocador de elástico, espelho, sonda, um monte de coisa, mas você tem isso daqui também. Por que não abrir uma gaveta, pegar, olha, tá vendo como é que você estava? Olha só as fotos. Olha aqui o seu modelo, quando você entrou aqui. Aí depois de 7 meses, vamos ver como é que está. Aí você mostra para o paciente. Aí o paciente, na maioria das vezes, em caso de 99% das vezes, ele olha e fala assim, nossa, mas mudou, né? E muda. Por que eu estou falando isso? O paciente não percebe. Já viram aquele ditado que filho dos outros que cresce rápido? Filho dos outros que cresce rápido. Por quê? Porque você está vendo o seu filho todo dia. Todo dia você está vendo o seu filho. Todo dia você está vendo o seu filho. Então o seu filho custa crescer. Mas às vezes o do vizinho cresce rapidinho. E na ortodontia é assim também. Então você está vendo, o paciente está vendo o dente dele todo dia. Todo dia está vendo, todo dia está vendo. Ele dificilmente vai notar. Mas quando você pega um instrumento comparativo, aí ele fica mais seguro. Bom, e depois, quando acaba o tratamento, tá? As contenções fixas. As contenções fixas ficam grudadas e muitas vezes, por melhor que sejam feitas, podem causar danos à gengiva. Então, pessoal, vamos entender uma coisinha aqui sobre as contenções. Essas contenções fixas, elas podem ser a contenção mais perfeita possível, sabe? Pode ser aquela coisa muito bem adaptada, pode ser muito bem feita, mesmo assim elas podem causar danos à gengiva. Então a gente faz o retorno dos pacientes, mesmo já finalizados, mesmo com as contenções, para a gente ter esse controle, tá? Para a gente poder ter esse controle. E elas existem porque se a gente não põe a contenção fixa pós o tratamento, tem uma tendência muito grande dos dentes voltarem a ficar tortos. Tá? Então, daí vem o nome, contenção. Eu vou conter aquilo ali que eu consegui. Tá? E aí a gente tem esses dois tipos aqui. A primeira, com essas voltinhas aqui, a gente chama de contenção higiênica, tá? Justamente porque a gente tem a possibilidade de passar o fio dental,
nessas voltinhas aqui, ó, elas estão abaixo do nível da gengiva, da inserção gengival, então eu consigo passar o fio dental ali. Mas a gente tem essa convencional, que a convencional ela é de uma maneira disposta de uma maneira horizontal que dificulta um pouquinho de passar o fio dental. Beleza? Para a gente confeccionar essas contenções, o próprio ortodontista pode fazer essas contenções no consultório, tá? Ele pega o alicate, pega o fio e vai fazendo essas dobras, ou pode-se moldar o paciente superior e inferior e manda para o laboratório de prótese. O laboratório de prótese vai confeccionar a contenção superior, tá? E ele pode, a pedido do ortodontista, confeccionar a contenção inferior, tá? Particularmente, e aí é bem particular mesmo, isso daí vocês podem ter a oportunidade de trabalhar com um ortodontista que faz essas contenções no próprio consultório, ou ortodontistas que fazem a contenção com o protético, que no caso, eu, por exemplo, tenho essa conduta. Eu moldo o paciente inferior, moldo o paciente superior e mando tanto superior quanto inferior para o protético que ele vai confeccionar. Bom, eu acho legal, dá para confeccionar no consultório? Dá, mas eu acho legal quando o protético tem um modelo, eu acho que ele consegue fazer ele tem um tempo para poder caprichar melhor, para poder fazer bem legal, e aí tem aquela relação de dentista com o protético, que aí acaba um gostando muito do trabalho do outro, e aí a gente cria uma certa rotina naquele consultório, naquela clínica. Tudo bem? Isso daí tem um tempo certo para usar? Assim, tem que usar o resto da vida? Muito boa essa pergunta. Bom, ela perguntou sobre o tempo de uso das contenções, tá? Esse tempo de uso das contenções, ele é bem relativo, tá? Bem relativo. O que eu acho do tempo da contenção? O que seria o ideal de se pensar no tempo da contenção? A contenção você vai usar para conter os dentes. Até aí é fato. O que o paciente tem que entender é que o fato de você não usar as contenções corre um sério risco de voltar a ter dentes tortos. Até aí também é tranquilo, sem mistério. Mas e esse tempo? Quanto tempo vou usar? Bom, levando em consideração que a contenção é para conter esse trabalho que a gente fez, para estabilizar aqueles dentes naquela posição, entende-se que quanto maior for o tempo de uso, melhor. Entendeu? Então, quanto mais o paciente usar aquela contenção, melhor. Se tratando da contenção fixa inferior, é muito tranquilo, porque você colocou isso daqui, essa contenção na boca do paciente. 2, 3 dias depois o paciente esquece que está usando isso. O paciente ele esquece que está usando a contenção fixa. Então é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. O removível eu uso até hoje também. A contenção removível superior. Você como profissional da área odontológica tem que passar para o seu paciente o seguinte: quanto mais tempo em termos de período, de duração, ele usar, melhor para ele. Não quer dizer que tem que ser um período de intensidade. O que significa período de intensidade, período de durabilidade? Se eu virar para um paciente e falar assim, olha, você tem que usar sua contenção 24 horas por dia, direto. Se você não usar, seu dente vai voltar a ficar torto. Tem que usar, tem que usar, tem que usar. O que vai acontecer? O paciente ele vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai cansar daquilo. E vai pegar aquela contenção e vai jogar fora.
Se ele usar 24 horas por dia, todo o santo dia. Se você falar com o paciente, explicar para ele o mecanismo daquela contenção, o que ele vai fazer? Ele vai usar por períodos fracionados, por exemplo. Eu uso um pouco, descanso, depois eu uso mais um pouquinho, descanso, depois eu vou usando, às vezes uso, às vezes não, mas ele consegue usar durante anos dessa maneira, entendeu? Então, a indicação legal para fazer para o paciente é você conscientizar o paciente que tem uma importância. E quanto maior for o tempo pós-tratamento que ele estiver fazendo uso da contenção, melhor para ele mesmo. Então a contenção inferior, eu falo para o paciente, esquece. Vai usando, não tem problema. Ah, eu quebrei minha contenção depois de 10 anos que eu estava usando ela. Tudo bem. A probabilidade de voltar depois de 10 anos é mínima. Aí tudo bem, aí tá jóia, aí não precisa colocar. Mas imagina, você tirou o aparelho depois de 10 meses, você quebrou a contenção. A probabilidade de voltar é maior. Então, quanto tempo você está com a contenção? 1 ano? Ah, legal. É melhor do que 1 mês, mas é pior do que 2 anos. Ah, eu estou com ela 2 anos. Legal. É melhor do que 1 ano, mas é pior do que 3 anos. Ah, eu estou com ela 5 anos. Legal. É melhor do que 4, mas é pior do que 6. Ou seja, quanto mais você conseguir de tempo da contenção fixa, melhor para você mesmo. Quanto maior o tempo de uso, menor a probabilidade que você tem de voltar a ter dentes tortos. Por recidiva, tá? Por recidiva. Ou seja, os dentes voltarem a ficarem tortos. A contenção superior, você pode falar para o paciente que eu falo para os meus pacientes assim, use essa contenção no seu melhor momento. Qual que é o seu melhor momento? Você falou para me usar para dormir agora. O seu melhor momento é uma situação que você vai decidir e, é claro, se estiver funcionando. Porque você vira e fala assim, meu melhor momento é quando eu estiver dormindo. Mas aí todo dia de manhã você tira, aí vai fazer suas atividades normais. Quando chega à noite, você coloca ela, ela já entra apertada. Se a contenção removível superior começou a entrar apertada, é porque teve algum tipo de alteração. Então você tem que usar mais, está usando pouco. Entendeu? A contenção superior, ela tem que entrar certinha, como uma luva. Não tem que fazer pressão, não tem que entrar frouxa, ela tem que entrar suave, tranquila. Então eu falo para os meus pacientes o seguinte, olha, você trabalha falando, telemarketing, é um advogado, é um vendedor, como é que funciona, como é que é o seu ritmo de vida? Ah, eu falo muito. Então você vai usar quando você estiver em casa, lendo um livro, vendo um filme, está lá conversando com a esposa, não está no ritmo de trabalho normal, está mexendo no computador, é o melhor momento, está mais tranquilo, está mais calmo, usa a contenção, tá? Ah não, meu trabalho é diferente, eu sou administrador, trabalho no escritório, o dia inteiro sentado na frente do computador, sem falar muita coisa, usa durante o trabalho. E aí sim, quando for sair, tanto um quanto o outro, eu tenho um churrasco para ir, eu tenho uma festa para ir, eu vou visitar um parente, vou visitar meu pai, tira a contenção, coloca na caixinha, deixa em casa guardadinho e vai para o seu passeio, vai lá se divertir, tira foto, sorri bastante, conversa bastante, vai ser feliz. Aí quando você chega em casa, aí tudo bem, já é hora de você colocar ela de novo e é um equilíbrio. É um equilíbrio. A melhor maneira de se usar uma contenção é no equilíbrio. Tempo. E eu estou com o padrão dela. IML. Meu Deus, isso me falou. IML. Porque é melhor para você mesmo. Ah, mas eu vou ter que ficar usando essa contenção o resto da minha vida? Acredito, mais cedo ou mais tarde ela vai soltar.
A minha, eu usei aparelho também. Eu usei aparelho 9 anos. Naquela época, é uma época diferente, não é igual hoje, mas eu usei 9 anos. A minha contenção superior, ela coincidentemente foi na mesma época que a contenção inferior. Eu perdi as duas praticamente na mesma época. A inferior, eu estava comendo alguma coisa, ela acabou soltando, porque ela é fixada com resina. Então, é como se fosse uma restauração, às vezes quebra e tudo mais. E aí ela soltou, e pouco tempo depois eu estava num restaurante, e eu tirei a contenção para almoçar ou jantar, não lembro. E aquele clássico, né? O garçom passou recolhendo os pratos, os copos, os talheres, os papéis, e a minha contenção estava no meio de um papel e foi junto, e é o clássico que acontece. Comigo também não foi diferente. E aí eu já confesso que eu falei, não vou voltar para fazer outra contenção não. E larguei mão. Só que tem um detalhe, eu já usava a contenção há 7 anos. Então é diferente, né? 7 anos usando a contenção, depois de 7 anos, com aquele trem ali travado, paradinho, é difícil ter uma recidiva por movimentação, sabe? Se fosse, por exemplo, 1 ano, 2 anos, aí eu voltaria lá. Eu voltaria no dentista e confeccionaria outra. Então, a ideia não tem um tempo, tem uma conscientização. Quanto mais, menos chance de voltar. Como eu disse, a contenção fixa, ela é fixada através de uma resina. Aí sim, uma resina composta, não é uma resina ortodôntica, tá? E os procedimentos e os materiais que a gente vai utilizar são os mesmos de uma restauração em resina. Ácido fosfórico, adesivo Prime Bond, resina composta, espátula para resina composta e o fotopolimerizador, tá bom? É o mesmo procedimento. Não vai mudar, é uma restauração que a gente vai fazer na face lingual dos incisivos inferiores.